Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações aí para vocês, hein, sobre o mercadão da bola do tricolor. O São Paulo que está próximo, né, do seu primeiro reforço para 2025. E vamos ver como está, né, a preparação do tricolor para o jogo de domingo contra o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Luiz Ubeldia solicitou nos últimos dias aos dirigentes do tricolor a contratação de um centroavante. Ele entende que falta um jogador de referência para que seu esquema possa ser contemplado. Mas a diretoria do São Paulo já disse que não há possibilidade de contratação de um camisa 9. Falta dinheiro e no entendimento dos dirigentes tricolores existem boas opções no elenco. Caleri titular absoluto, André Silva como reserva imediato, tem deixado uma boa impressão nesses últimos jogos, isso sem falar em Rian Francisco. Jogador de só 18 anos de idade, acabou de completar 18 anos, tem números impressionantes na categoria de base. A tendência é que o Rian seja utilizado no time principal depois da Copa São Paulo de Juniores. Só a título de curiosidade, ele disputou quase todo esse ano com 17 anos no Sub-20 e disputou 50 partidas com 36 gols e mais 11 assistências no ano passado. No Sub-17 foram 34 partidas e 42 gols. Acho que a diretoria do São Paulo acerta ao vetar a contratação de um centroavante, levando em consideração toda a expectativa que existe em cima do Rian Francisco e também das dificuldades financeiras do tricolor. Já havia contado para vocês nos últimos dias que nos 9 primeiros meses do ano, São Paulo registrou um prejuízo de 191 milhões de reais. Informação super importante. Pequenos detalhes burocráticos separam o Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, de virar reforço do São Paulo, tratativas totalmente fechadas. Já há um acordo com o Wendel, já há um acordo com o Porto. Agora as burocracias finais com o clube português e também com o atleta impedem a assinatura do pré-contrato. Esse acordo deve ser fechado nos próximos dias, quem sabe até o fim dessa semana, para que o Wendel se torne o primeiro reforço tricolor para 2025. A expectativa é que ele se apresente com o restante do elenco em janeiro. Só para contar que o Wendel, de 31 anos, tem contrato com o Porto até junho do ano que vem, mas está fora dos planos do clube português, até por isso o São Paulo conseguiu a liberação do atleta sem grande dificuldade. O Wendel já havia deixado clara a sua intenção de jogar no Brasil, mais especificamente no São Paulo, desde que Júlio Casares foi chefe da delegação da seleção brasileira. O namoro começou por ali, o Rui Costa e o Belmonte seguiram com essa negociação e o Wendel será o reforço para substituir o Wellington, que vai jogar no futebol inglês. Só para completar, se você não lembra muito do Wendel, recentemente convocado para a seleção brasileira, jogador formado no futebol do Sul, teve no Irati, teve no Grêmio, teve também no Londrina, está há 10 anos longe do Brasil, havia trocado o Grêmio em 2014 pelo Bayer Leverkusen. Foram 7 temporadas no clube alemão e as últimas 3 temporadas e meia no futebol português. O Marlon, lateral esquerdo que pertence ao Cruzeiro, também foi estudado, cogitado no São Paulo, mas sempre foi o plano B, exatamente para o Wendel. O São Paulo pode perder um jogador importante para a próxima temporada? Que história é essa? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, o Cruzeiro estaria de olho em Luciano. Pois é, Luciano, grande artilheiro do São Paulo nessa temporada, né? 17 gols marcados com a camisa do tricolor em 2024. Um dos grandes ídolos recentes da história do São Paulo para muitos torcedores. Marcou gol importante contra o Corinthians na Copa do Brasil na semifinal do ano passado, aquele chute na bandeirinha, aquela coisa toda. O Cruzeiro tem muito dinheiro, tem uma SAF importante. O Pedrinho, que é o dono lá da SAF do Cruzeiro, vem fazendo investimentos importantes, inclusive estaria sonhando com o Gabigol para o ano que vem, também estaria sonhando, por que não, com o Luciano. Mas segundo a minha apuração, por enquanto não tem nada. Luciano segue sendo jogador do São Paulo, tem contrato com o tricolor até dezembro de 2026, teve o seu contrato renovado recentemente, por isso segue sendo jogador do São Paulo Futebol Clube para as próximas temporadas. E falando de atacante, o Zubeldia, técnico do São Paulo, recentemente deu uma declaração pública inclusive, dizendo que gostaria da contratação de mais um centroavante para a temporada de 2025, né? O São Paulo hoje tem ali o André Silva e o Caleri praticamente sempre jogando, né? O Caleri é titular, mas nesse período que o Caleri ficou machucado, o André Silva assumiu a titularidade, fez gol contra o Atlético Mineiro, tem sido uma peça importante. Recentemente, o São Paulo perdeu o Juan, né? Não tem mais esse jogador made in Cotia, então o Zubeldia gostaria da contratação de mais um centroavante para 2025. Mas a apuração que eu tenho é que o São Paulo
Paulo entende que ali está bem servido, com Calleri e com André Silva. Para a próxima temporada vai olhar muito para as laterais, especialmente para a lateral esquerda e para um meia, para jogadores de meio campo ali. Volância, a diretoria entende que está bem também, a zaga também tranquilo, goleiro. São mais essas posições aí, laterais, com um olho mais clínico, mais cuidadoso para a lateral esquerda e um meia de criação. Para centroavância, como a gente costuma brincar ali, a diretoria entende que está tudo bem, está bem servida com André Silva e com Calleri. Ontem, o presidente Júlio Casares participou de um evento da CBF aqui em São Paulo, conversou com a minha amiga Marina Buffon exatamente sobre o Zubeldia. Zubeldia que foi recentemente criticado aí pelo Wagner Ribeiro, né, empresário de atletas, já foi empresário do Neymar, do Kaká. O Wagner Ribeiro disse lá nas redes sociais que recentemente, segundo, claro, ele, Wagner, o Zubeldia tinha afastado jogadores, humilhado jogadores aqui no CCT da Barra Funda, e o Júlio Casares saiu em defesa do treinador argentino e já projetou um futuro com o Zubeldia à frente do São Paulo. Lembrando que o Zubeldia tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Vamos escutar aí Júlio Casares aqui no Gazeta Esportiva. Ele olha muito, ele tem um olhar para a base interessante e nós temos que entender que o técnico, ele é sanguíneo, ele é um cara que se emociona, ele luta e nós queremos um técnico assim. E nós temos lá pessoas com muita experiência na área de futebol, eu mesmo estou sempre presente lá, tem o Muricy Ramalho, os diretores, e acho que é isso que nós temos que olhar com planejamento a médio e longo prazo. Agora, quanto declaração de torcedor, que às vezes é mais torcedor que empresário, nós deixamos no âmbito do folclore. Isso não nos atinge, até porque a realidade que vivemos lá é um bom ambiente. Claro que no futebol, quando você ganha, perde no treino, há discussões, é normal. Mas o ambiente é muito bom, ele é muito querido pelo plantel. Acho que até o jogador que foi mencionado fez um post enaltecendo a comissão técnica. Tá aí a palavra do Júlio Casares, presidente do São Paulo, aqui no Gazeta Esportivo. São Paulo que voltou a trabalhar ontem aqui no CCT da Barra Funda, já avisando o próximo compromisso, que é contra o Grêmio no domingo, fora de casa, jogo importante da sequência do Campeonato Brasileiro, às 16 horas. Depois desse jogo contra o Grêmio, o São Paulo recebe o Juventude no estádio do Morumbis, última partida do São Paulo no Morumbis nesse ano de 2024, e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. Promete ser um grande jogo, pode ser o jogo do título do Botafogo no Campeonato Brasileiro agora de 2024. Tá certo, Michele? Eu devolvo para você aí, ao longo da semana a gente vai destrinchando, falando muito do time do São Paulo que vai entrar em campo no próximo domingo, tá bom? Beijo grande para você e devolvo para você aí na Avenida Paulista, querida. Zé, muito obrigada. Fala, Alex, e fala, Paulo. Bom, eu não venderia o Luciano. Você falou, tem que vender. Eu falei que se o jogador tivesse aqui, mas no on não. Se o jogador tivesse aqui, contei mesmo. se o Miller tivesse aqui, ele ia falar vende. Vende. Mas, tá vendo? Então conta o que eu falei. Não, vai, fala. Que você falou? Eu não venderia. Por quê? Porque esse elenco do São Paulo, pro próximo ano, se não trouxer jogadores como o próprio Palmeiras e o Alex está aqui pedindo isso para a tia Leila, que contrate jogador, se o São Paulo, se o Casares não contratar jogadores de peso, esse São Paulo não vai firme com os Zubeldia, não. Ainda mais se perder um jogador de peso. Porque ele pode até vender jogadores que não estão muito bem, recebe uma proposta e vai embora. Agora o Luciano, querendo ou não, gostem ou não, ele é fundamental para o setor ofensivo do São Paulo. Não é nenhum gênio. Aliás, eu acho que ele se acha mais craque do que ele é. E nem acho craque, mas é um ótimo jogador, muito útil e muito importante. Se o São Paulo vender o Luciano por questões financeiras, o clube precisa de dinheiro, ok, faz parte do jogo. Mas vendendo o Luciano, precisa repor a altura. Senão o São Paulo vai ficar muito esburacado para o ano que vem nessa parte de ataque. Não, e outra coisa, falarmos de craques hoje no Brasil é difícil. Um ou dois, hein? É difícil. O restante é aquele coadjuvante. Aí o Júlio Casares deu entrevista ontem lá no Summit da CBF e veio com o papo. O déficit do São Paulo vai ser uma facada. O São Paulo está quebrando. Vamos ouvir o Júlio Casares, o que ele falou. A prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Então esse ano, esse déficit que será apontado já estava dentro do nosso cenário, do nosso radar. Muito bem, tá aí o Júlio Casares. Eu confesso que me deu
um arrepio na espinha quando ele falou, não, já estava tudo certo. Eu falei quebrado, o Arnaldo falou tem que escolher o seu caminho, né? Não, o meu caminho... Você falou déficit na abertura, déficit de 1 bilhão, o São Paulo estaria quebrado. Nossa, eu O São Paulo não tem déficit de 1 bilhão. Déficit não, claro. Não. Tem dívida. Dívida, A dívida vai chegar... Não chega a 1 bilhão. Não, né? pode chegar. Não chega. A dívida de São Paulo está em torno de 800 milhões. Não, mas vai ter 200 aí, nessa fase O que você final. precisa entender é o seguinte, a decisão de partir para o fundo definitiva surgiu a partir do déficit apontado já no meio do ano. Não tinha saída. Não tinha saída. Ou vira SAF ou faz o fundo. Sim, eu acho, déficit, estou de acordo. O déficit foi quem proporcionou a aprovação do fundo no Conselho Deliberativo do São Paulo. Foi isso que aconteceu. Verdade. Estamos tentando... É insustentável. Nós estamos tentando gastar pouco. Mas não está dando. Aliás, peguei lá, né? O Massa falou, no começo ele falou, né? O Botafogo 323 milhões, o Palmeiras em terceiro 193 milhões de investimento. O São Paulo investiu nessa temporada 80 milhões. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12º time em investimento. Então, mas é isso que... E mesmo assim, Isso, é um exato. déficit, e mesmo com arrecadação, 1.000 patrocínios, o déficit é gigantesco. É esse que é o espanto. Por quê? Esse é o ponto. Espanto, cara. Não. É porque é o que vem. É a o, onda que vem. passivo e é um clube que sempre foi dependente de venda de jogador. Se ele não vende jogador, sim, mas o São Paulo não vendeu só o Diego Costa esse ano. O ano passado não vendeu ninguém para ser campeão da... O ano retrasado, o Antony foi vendido por bilhões e aí o São Paulo teve superávit por causa do Antony. Então, o modelo financeiro Se esgotou. se esgotou. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o São Paulo está próximo, né, de contratar o lateral esquerdo Wendel, que deve ser o primeiro reforço, né, do São Paulo para a próxima temporada. É um ótimo reforço, né, pessoal? Até porque o São Paulo não deve investir muito no próximo ano. Então chega um bom lateral esquerdo. Na minha opinião, o São Paulo poderia trazer outro lateral esquerdo, né? Até porque o Wellington vai sair e o Jamal Lewis e o Patrick, na minha opinião, não é jogador para o São Paulo. Mas já que ano que vem vai ficar, né? O Jamal Lewis, até porque tem contrato de empréstimo até o meio do ano, e o Patrick, né? Que também vai ficar. Então o São Paulo poderia trazer uma aposta, né, pessoal? Nem que seja na Série B, ou algum jogador que está caindo para a Série B, algum jogador que não precisa investir muito. Para ser uma aposta, né, galera? Até porque o São Paulo vai ter o Wender, né, que deve ser titular, mas por acaso, se o jogador machucar, né, o São Paulo pode ter outro ali na posição. O São Paulo também que está em busca de um lateral direito, né, já que o Rafinha não vai ficar apenas até o fim do Paulistão. E o Moreira, a gente praticamente nem vê ele em campo, né, galera? E o Igor Vinícius é o único praticamente que joga ali. O São Paulo também, né, que está aí no mercado atrás de um meio campista. E os nomes da vez, né, o Luciano Acosta e o Oscar. Na minha opinião, o São Paulo poderia ir atrás do Oscar, né, galera? Até porque o jogador chegaria livre no mercado, né? O São Paulo ia pagar apenas o seu salário, direito de imagem. O Tricolor poderia, né, sim, não renovar com o Luiz Gustavo, que o seu salário chega a 700 mil por mês. O São Paulo já tem vários volantes, né? Tem o Santiago Longo, que nem está jogando, né? Tem o Bobadilha, tem o Pablo Maia e o Alisson, né? Que vai voltar para o ano que vem. O Alisson já voltou. Então o São Paulo tem vários volantes. Aí tem o Lisieiro, né? Tem o Marcos Antônio. O São Paulo então tem vários volantes, né? Poderia liberar o Luiz Gustavo e o Rafinha, né, pessoal? Que também vai até o fim do Campeonato Paulista. Então juntando os dois, o São Paulo já deve ter um alívio na folha de quase R$1 milhão, né? O Nicão, que estava emprestado para o Atlético Paranaense, não vai também renovar com o São Paulo. Então o São Paulo deve fazer uma limpa aí, né, pessoal, já no fim do ano. Então se trazer um lateral esquerdo, o Wendel, se conseguir trazer o Oscar, né, um lateral direito, já vai mudar muito o time, né? Até porque o São Paulo sofreu muito esse ano no meio campo. O Luciano sempre jogou ali, né? Na minha opinião, o Luciano não é meio campista, né, galera? Não adianta. O jogador que não tem criatividade no passe, é lento, né? O Luciano já fez muito pelo São Paulo no passado, mas agora está rendendo pouco, né? Esse ano mesmo eu não colocaria o Luciano agora nessa reta final no meio campo. Deixaria o Lucas ali no meio campo e colocaria o William Gomes, né, galera, na beirada. Até porque, na minha opinião, o William Gomes é uma jovem promessa do São Paulo que tem que jogar.
senão logo vai ser vendido, né, galera? E vai se destacar lá fora, assim como o Antony, né, o Militão que saiu do São Paulo também, vários jogadores aí que saiu sem jogar muito no São Paulo. O Antony até que jogou ainda um pouco, né? E o Zubeldia, né, pessoal, pediu mais um centroavante, que não faz muito sentido, né? Já que o São Paulo tem o Caleri, tem o André Silva, né? O São Paulo gastou quase 20 milhões para trazer o André Silva. O Caleri, apesar de estar numa fase ruim, né? Acredito muito nesse jogador, que ele vai dar a volta por cima, né? Se o São Paulo conseguir trazer um meio-campista ali criativo, né? Ele vai ter mais chances, né, galera? Vai chegar mais ali chances para ele fazer o gol. O São Paulo que também tem um jovem Rian Francisco, né? Que deve subir para o profissional no ano que vem. Espero que o Zubeldia dê mais chance para os garotos, né, galera? Então, se o São Paulo trazer outro centroavante aí, que o Rian Francisco não ia ter outras oportunidades mesmo. Então, na minha opinião, já está bom, né, galera? O Caleri, o André Silva e o Rian Francisco que deve subir. O Luciano, né, que segundo alguns jornalistas desperta interesse no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não vai formalizar uma proposta para ele. Acredito que o Luciano vai ficar, né, para o ano que vem. Até porque o jogador tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026. E a dívida do São Paulo, né, deve chegar a quase R$1 bilhão no fim do ano. Já que só esse ano, né, o São Paulo está no prejuízo de quase R$200 milhões. Então o São Paulo precisa vender jogador, né? O mais próximo é o Rodrigo Nestor, né, de ser vendido para o Bahia. Segundo o Júlio Casares, né, se chegar uma proposta entre 5 a 7 milhões de euros, o São Paulo deve vender o Rodrigo Nestor. Ele que já ia ser vendido no ano passado, né, pessoal? Estava recebendo várias sondagens, mas se machucou. E para esse ano, né, a bola da vez ia ser o Pablo Maia, que se machucou também, né, e não foi vendido. Então o São Paulo pretende ano que vem reduzir sua dívida, né, já que vai investir pouco com a aprovação do fundo de investimento. Mas vamos ver, né, pessoal? Esse ano o São Paulo investiu muito pouco e mesmo assim ficou num prejuízo enorme. Então vamos ver para o ano que vem como vai ser. E com um empate, né, pessoal, de Fortaleza e Flamengo, assim ficou a classificação, né, do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Palmeiras, né, assumiu a liderança com 73 pontos. O Palmeiras está em segundo com 70. O Inter, né, está em terceiro com 65. O Fortaleza em quarto com 65. O Flamengo em quinto com 63. E o São Paulo em sexto, né, com 59 pontos. Então vai ser muito importante, né, o Botafogo ser o campeão da Libertadores no sábado para abrir o G6, né, e o São Paulo conseguir se classificar para a fase de grupos, né, da Libertadores, que só começa em abril. É muito importante para o planejamento do clube, né, já que a pré-Libertadores já começa em fevereiro. Então, e o time ainda não está garantido na Libertadores, né, já que vai disputar um mata-mata na pré-Libertadores. E o elenco do São Paulo treinou no CT da Barra Funda ontem, em preparação, né, para o duelo contra o Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo. E o atacante Caleri, né, que desfalcou o tricolor contra o Atlético Mineiro por causa de dores musculares na parte posterior da coxa esquerda, segue como dúvida. Outro que segue em tratamento, né, são Jamal, com trauma no tornozelo esquerdo, o Lisieiro, né, com dores no tornozelo direito, e o Wellington, né, em transição após edema na coxa esquerda. Não há registro, né, deles no treino de ontem. Além do jogo contra o Grêmio, né, o São Paulo terá mais 2 jogos no Brasileirão. Vai enfrentar o Juventude em casa e completa, né, o Brasileirão contra o Botafogo fora de casa. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.